As nossas Bíblias em duas escrituras para um pequeno tema nesta noite, para a nossa meditação. Nós vamos falar um pouquinho sobre que Deus sempre termina o que Ele começa. Amém. Amém? Ele é um Deus, é o sábio construtor. Glória a Jesus. A primeira escritura se encontra no livro de Lucas, né? Evangelho de São Lucas. No capítulo 14, e o verso 28, 29 e 30. Depois Filipenses, capítulo 1, verso 6. Podemos ler? Lucas, capítulo 14, verso 28, 29 e 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a veem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Mas Deus é maravilhoso, né? Amém. Filipenses capítulo 1, verso 6, vocês sabem de cor, eu também. Mas vamos ler, pois é a palavra de Deus, né? O que está escrito lá em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, podem se assentar. Enquanto meditava nisto, enquanto cantávamos, eu estava meditando em espírito e pensando. E foi justamente isso que Moisés disse para Deus, quando Deus, testando ele, deu a entender que estava desistindo de Israel. Pois Deus disse para Moisés: retira-te, e eu vou destruir este povo, porque é obstinado. E de ti eu vou começar uma nova nação, mais poderosa e melhor do que esta. Mas aí Moisés disse: então que o Senhor destrua a mim e não destrua este povo. E Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas aí Moisés, é interessante às vezes como é que o homem, quando ele se torna amigo de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Ou seja, ter amizade, ter convívio, ter, vamos dizer assim, liberdade para com Deus. Porque Deus, Ele gosta de dialogar conosco. Ele gosta de andar conosco. Principalmente quando estamos falando acerca da sua palavra, pois no caminho de Emaús Ele andou um sábado inteirinho, 8 horas de caminhada, com 2 pessoas apenas que estavam falando sobre Ele, sobre a sua palavra, né? E Ele pôde compartilhar daquilo. Por isso que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém. Né? E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isto é certo, não é apenas citações, é uma realidade, né? E encontramos que Moisés parece até que estava ensinando a Deus e dizendo para Deus: se o Senhor destruir esse povo, o que o povo daquém do rio do mar vai dizer? Os amorreus, os heveus, todo este povo que são seus inimigos. Disse: veja, o Deus de Israel tirou eles lá do Egito e não conseguiu colocar na terra prometida e matou eles por aqui no deserto. Em outras palavras, vão dizer que o Senhor não teve poder para colocar eles lá, só tirou, só começou e não pôde terminar. E Deus se agradou daquilo. Deus disse: então, você desce e você vai com eles, porque eu não vou, eu vou enviar o meu anjo, mas eu não poderei ir mais, para que eu não os consuma. Mas Deus gostou daquilo, e o profeta disse, e a Bíblia confirma, em 1 Pedro capítulo 1, verso 17, que aquilo não era Moisés, era o Espírito de Cristo em Moisés. Amém. Porque Cristo tomou também o nosso lugar, disse: morra eu por esse povo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Um povo obstinado, um povo mau, um povo que estava lhe matando, lhe feriu, lhe bateu. E mesmo assim ele disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem.
né? Então era o Espírito de Cristo em Moisés. E segundo o que nós vemos aqui, o próprio Jesus falando isto, que antes é claro que ele estava falando concernente à salvação, ele disse: aquele que quer vir após mim, né? E não for capaz de deixar mulher, filhos, bens, e ele até não considerar a sua própria vida, né? Não ter coragem de perder a sua própria vida, resignar a sua vida, não é digno de ser meu discípulo. Então ele estava dizendo que às vezes é bom a pessoa pensar um pouco nesse aspecto, ou seja, antes de você tomar uma decisão de se eu vou servir a Deus, você tem que saber que agora é uma renúncia, tudo ficou para trás, e agora é você e ele somente. E ele está dizendo que primeiro faz os cálculos, né? E eu tenho certeza que se ele pede isso de nós, eu tenho certeza que quando ele me chamou, ele fez bem os cálculos. Você crê nisso? Amém. Quando ele te chamou, ele calculou muito bem, né? Se daria para te salvar ou não, se daria para te suportar ou não. E ele te elegeu e te predestinou antes da fundação do mundo e te chamou agora. Amém? E quando ele chama, ele justifica. Quando ele justifica, ele santifica. E quando ele santifica, ele glorifica. Amém. Né? E aqui Paulo dizendo pelo Espírito de Jesus também que aquele que em vós começou a boa obra. Então veja que Deus está fazendo um aperfeiçoamento dentro dos cálculos que ele fez. Agora, engraçado é que para cada um de nós tem um cálculo feito, né? Deus tem que me suportar em alguns aspectos, tem que suportar você em outros aspectos, mas quando ele fez o saldo, ele fez ali as contas, ele sabia que o sangue dele seria capaz de sanar as dívidas que você teria, que eu teria, e nos colocar na glória. Irmãos, é maravilhoso. Como todos os hinos foi cantado aqui, foi um conforto para nós, né? E eu tenho certeza que todos nós voltaremos confortados para casa. Amém. Né? Esses dias agora uma pessoa me perguntou e disse: terminou o estudo, pastor? O estudo que nós estávamos falando lá sobre entre a Trindade, né, e o unicismo. Ele disse: então agora o chicote vai começar de novo? Eu falei: não, com coisa que sou eu que decido, chicote ou não chicote, né? Eu falei: não, ora, quem sabe vem conforto? Eu não sei, só Deus sabe todas as coisas. Amém. Não é? Então, mas Deus é maravilhoso, uma hora ele chicoteia nós, outra hora ele consola, né? E o importante é que é Deus que está fazendo, né? Porque se ele chicoteia é por amor, se ele consola é por amor, tudo que ele faz é desejando o nosso bem, né? Então vamos ver aqui o que o profeta diz, né? Com relação a isto, que eu tenho certeza que será maravilhoso para todos nós. Falando aqui sobre esta questão, né? Na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja, ele diz: então nós damos graças a Deus nesta noite por saber que o Espírito Santo está em nós. Amém. Tá aí outra coisa importante, né? Que para Deus fazer esta obra em nós, ele nos deu o penhor e ele começou esta obra. Agora, o interessante é como você tem que entender como é que o penhor vem na sua alma. E às vezes nós interpretamos mal as pessoas. Se um pastor não tiver visão de Deus, ele entra em depressão. Se os irmãos não tiverem, por exemplo, visão de Deus dentro do programa de Deus, você entra em parafuso com você e com o próprio Deus, né? Lembra que Jesus disse que o reino de Deus em mim e em você é como a semente que é jogada na terra, que primeiramente ela dá a erva, né? As folhas, depois das folhas o talo, depois dos talos a espiga, depois da espiga o grão cheio na espiga, ou seja, a vida progredindo para uma perfeição, né? Então o Espírito Santo, quando ele vem em nós, o profeta diz na mensagem, a luz resplandecente, que é como que ele estivesse nascendo lá na manjedoura. É aquela, ele apenas te dá fé para você começar. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e você é salvo pela fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, o Espírito Santo começa na sua vida com fé. Agora não esqueça disto, que aí está a sua salvação.
Por isso que aquele que ouve a minha palavra, por isso que sempre Jesus diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Agora, não se pode ouvir se não for ouvir de Deus, se não for com fé. E essa fé que a pessoa tem, não vem da pessoa, é de Deus. Por isso que Jesus disse, vós não podem me escutar porque vocês não sois de Deus, porque se fosse de Deus, vocês me escutariam. São João 8,47. Então quando eu escutei a primeira vez, eu criei naquilo, eu recebi aquilo, aquilo foi um dom que Deus nos deu para crer naquilo, para receber aquilo. E aquilo começou como as primeiras folhas na nossa alma. Amém? Ali começou Deus trabalhando em nossas vidas, ali foi o pequeno Jesus nascendo na manjedoura da sua alma. Mas com o tempo, a lei da vida vai numa progressão trabalhando para uma perfeição. Agora ouça isso aqui para você ver. Então nós damos graças a Deus nesta noite, porque o Espírito Santo está em nós. Ontem à noite eu estava falando sobre a perfeição, Deus aperfeiçoando a sua igreja, trazendo a igreja à perfeição através do Senhor Jesus Cristo. Pois como estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão, somos herdeiros de acordo com a promessa e somos aperfeiçoados, não em nós mesmos. É verdade. Amém? Não em nós mesmos. Lembra-se que a semente, quando ela cai na terra, aquela semente ela tem que morrer. O lado da polpa, né, tem que morrer. Se você plantar um abacate inteiro na terra, aquele abacate vai, se ele estiver maduro, ele vai nascer. Mas toda aquela polpa que nós comemos vai ter que apodrecer. Aquele caroço grandão vai ter que apodrecer. O que vai salvar ali, se você abrir um caroço de abacate, não sei se vocês são curiosos, mas o dia que você comprar um abacate, ou você ganhar um abacate, você abre o caroço, que lá no meio do caroço tem um carocinho, como se fosse um imbiguinho. Ali está a vida do abacate. O restante é só para proteger aquilo. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro do nosso corpo habita o nosso homem interior, habita o nosso espírito. Então as pessoas podem ver nós de dentro quando olham de fora. Por isso que disse Jesus, ninguém pode vir a mim, o Pai, se não for por mim. Então, para você conhecer o Paulo de dentro, você vai ver o que o Paulo de fora expressa. Entendeu? E assim nós somos o templo. Agora, dentro deste Paulo, Espírito dentro, tem uma natureza chamada alma, que é ali onde está a predestinação. Então veja que ali, vamos dizer, dentro do grande abacatão, que você pega toda a polpa, né, existe o caroço, e dentro do caroço existe um germezinho de vida. Então dentro de cada um de nós existe um caroço, existe um homem espírito. E dentro deste homem espírito está lá aquele germezinho chamado predestinação, a qual Deus vivifica através da fé. Né? E quando esta fé vem, né, aí então você nasce de novo. E nasce como? Através da palavra de Deus. Pois em São João 5,24 diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, aquele caroço foi colocado na terra agora por um propósito. É por isso que nós passamos pelo batismo, que é o tipo do sepultamento. E ali começamos uma nova caminhada. Agora, por que passamos pelo batismo? Porque ouvimos e cremos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, primeiro tem que se crer, primeiro tem que ir por fé. Aí você levanta como em novidade de vida. Ou seja, mostrando que agora você tem duas folhinhas. Você tem fé, tudo é por fé, não pelo que você é capaz de fazer, mas pelo que você é capaz de crer que Deus vai fazer por você. Amém. Como Ele vai fazer progredir aquilo que Ele começou. E lembra-se que aquelas duas folhinhas, quem começou? Era aquele potencial que já estava ali dentro do abacate. Como eu sempre gosto de falar isso, já que nós começamos com o abacate, vamos prosseguir com o abacate. Não é? Você vê um pé de abacateiro, se aquele pé de abacateiro de 1000 abacate, 2000 abacate, estava tudo dentro daquele germezinho lá dentro do caroço. Estava condensado ali dentro. Ali dentro. Só foi questão de tempo que aquela vida tomou forma e se desenvolveu. Amém? Lembra-se que toda a eternidade que Deus tem para você, a ceia das bodas do Cordeiro, tudo que Deus preparou, o gozo eterno, está dentro dessa fezinha que você tem aí dentro. Louvado é o nome de Jesus. A questão é só Deus ir trabalhando e aperfeiçoar aquilo ali. Amém?
Louvado é o nome de Jesus. E somos aperfeiçoados não em nós mesmos, não em nossas próprias santidades. Alguém me disse há não muito tempo, disse: irmão Brana, você crê na santidade? Eu disse: sim, Senhor, sem ela ninguém pode ver a Deus. Eu disse: mas não na minha santidade, porque não tenho nenhuma. Eu creio na santidade dele. Vê? Algo que ele tem feito, e é nisso que eu descanso as minhas esperanças. Não sobre os meus méritos. Eu não tenho nenhum. Eu descanso em seus méritos. Tendo esta segurança, como ele me ama, eu o amo, e a coisa inteira se torna um caso de amor. Aleluia! Aleluia! É assim que diz o profeta que eu creio. Ou seja, aquela vida injetada em nossa vida. Amém? É aí que a perfeição acontece. Agora, lembra-se, irmãos, eu creio que foi num desses cultos da região que nós falamos sobre isto, sobre a progressão da ciência natural e a ciência espiritual, né? Como que a coisa se progrediu. Veja hoje ao grau que nós chegamos, né? Só que dentro desse tablet aqui eu tenho quase 200 mensagens, apenas dentro de um pequeno aplicativo. Agora, antes, o que eu teria que fazer? Eu teria que carregar uma mala para pegar as 200 mensagens e carregar dentro. Tanto é que eu tinha uma bolsa desse tamanho e ela era pesadona, porque eu gostava de andar. Porque às vezes Deus se dirigia e você tinha, ou então fazia um monte de referência, imprimia, encadernava e carregava. Hoje está tudo aqui dentro. Mas isso é apenas porque é um tablet. Mas se você pega um cartão SD, como é distribuído pela Gravações da Voz de Deus, você pode, dentro de um cartãozinho desse aqui, ter todas as mensagens que o profeta pregou. 1000 e tantas mensagens no inglês. Já parou para pensar nisso? Agora, veja da onde o homem saiu e aonde o homem está chegando. Veja os carros modernos que nós temos hoje. Não sei se aqui no Brasil alguém já teve, mas você não precisa apertar botão, você só fala. E o carro age. Pelo som da sua voz, ela tem memória e configurações. Você fala e o carro obedece. Abre a porta, ou etc, etc. Agora, veja onde o homem chegou. Agora, imagine você que esse mesmo homem que chegou nisto, há 200 anos atrás, ou nem tudo isto, apenas só conseguia construir uma carroça de tração animal. Mas a mente dele foi evoluindo, 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 evoluindo e chegou aonde chegou. Entendeu? Hoje o que você sabe, apenas sentadinho na sua cadeira aí, ó, e você se acha um nada. O que você sabe hoje, muitos santos do passado oravam e jejuavam a noite inteira para receber um pouquinho assim, porque não era tempo para eles receber. Martinho Lutero, diz a história, que ele tinha os 9 dons espirituais nele. Ele era um homem tão consagrado a Deus que ele tinha os 9 dons. Os 9 dons de Coríntios capítulo 12, ele tinha ciência, sabedoria, revelação, língua, interpretação, curar, ele tinha tudo. Ele tinha os 9 dons. Ele foi um homem dotado de Deus. Ele foi a boca de Deus para a sua era, foi um vidente. Ele fazia parte das 7 pontas do cordeiro, ele era uma das pontas que tinha um olho, que ele era o vidente para a época. E no entanto, nem conhecimento do batismo em nome de Jesus ele não tinha. Nem a definição sobre a unidade como nós temos hoje ele não tinha, a unicidade ele não tinha. Agora, por que ele não tinha? Porque não era tempo para receber. Porque assim como Deus aperfeiçoa na minha vida, Deus também está aperfeiçoando a sua igreja desde Atos até aqui. Amém. Porque ela caiu em Niceia, a semente foi por terra, diz o profeta, né? Depois que morreu os últimos apóstolos, o evangelho caiu. A igreja confiscou as Bíblias, queimou as Bíblias, restou apenas uma pequena minoria de cristão, o restante foi tudo para o pó, teve que dormir. Mas aí Deus levantou o Martinho Lutero, que apenas era folha, não tinha a visão completa, mas era Deus progredindo, aperfeiçoando o seu reino. Aí depois veio Lutero, ou Wesley com a santificação, depois veio os pentecostais com os dons, e agora por último o grão cheio na espiga, que é de volta à palavra original. Mas por que hoje nós estamos vendo tudo isto? Porque Deus quer que nós vejamos. Entenderam? Não é porque somos melhor, pelo contrário, somos mais preguiçosos, somos mais acomodados, tá? Às vezes, se não for um lugar bem ventilado,
não for bem arejado, não for bem limpinho e tudo, nós fazemos cara feia, nós reclamamos disso e reclamamos daquilo, enquanto eles se reuniam em cavernas, em grutas, suavam as bicas para ouvir um pequeno sermão com alguém vigiando na porta para o soldado não pegar eles. Aqueles homens escapavam por sua vida, como Paulo apedrejado e tudo mais. E, no entanto, Deus hoje reservou para nós. Você tem o direito de vir aqui. Se alguém bagunçar aqui, é só ligar 109, a polícia vem e ainda trabalha a nosso favor. Nós temos, como disse para você, aplicativo que você pode ler a Bíblia 24 horas por dia. Você pode não só ler, mas você pode, da maneira auditiva, você pode ouvir. Você tem tanta facilidade. E outra coisa, sem se esforçar muito, você tem uma compreensão que eles não tinham. Agora, por que isto? Porque é tempo para isto. É Deus aperfeiçoando a sua obra, a sua causa. Amém? Agora, diz o profeta, você vai ver algo interessante aqui. E lembra-se, só o homem é capaz de fazer isso. Nenhum outro ser vivente é capaz de fazer isso. Um cavalo ele não se aperfeiçoou. O homem aperfeiçoou a raça com cruzamento de genética. Fez um cavalo mais bonito, um cavalo mais resistente, um cavalo isso, quarto de milha, isso e aquilo outro. Os bois definindo o boi que antigamente precisava 5 anos num pasto, desde que nasceu para abater, hoje com 2 anos e poucos estão abatendo. Mas por quê? Cruzamento genético. O homem aperfeiçoou isto, mas ele mesmo não se evoluiu não. Por quê? Porque eles não têm uma alma. Eles não têm como ter vida eterna nesse aspecto. Presta atenção no que o profeta de Deus vai dizer. Você não vê um animal se aperfeiçoando. Ele não pode melhorar a si mesmo. Se recebe algum tratamento melhor, isso tem que vir de alguma outra fonte. Ele não constrói para si uma casa melhor. Ele foi feito para viver no tempo e no tempo ele vive, né? Ele não cozinha a sua carne, sendo que ele sempre a comeu foi crua. A erva, ele não muda, ele não se aperfeiçoa. Vê? Isso tem que ser feito por ele. Não há nada nele para lhe dar uma alma. Um animal não tem alma, porém o homem tem alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus. E mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra. Outro dia eu estava palestrando com o meu irmão e ele, como que questionando, ele não estava concordando muito bem, né? E nós estávamos falando justamente sobre isto, que ele estava com medo de algum bicho. Eu não me lembro agora, mas está um pouco cansado. Aonde é que nós estávamos conversando sobre isto, né? Que eu falei, não precisa temer não, porque Deus nos deu autoridade sobre qualquer espécie de bicho. Ele ficou assim, falou, mas isso aí foi antes do pecado, né, pastor? Eu falei, não, depois do pecado. O terror do homem está sobre todos os animais. Uma cobra, ela só te morde se você pisar nela, ou se você passar tão perto dela que ela se sentir ameaçada, então ela te pica. Mas se ela puder fugir de você, ela foge. Mesmo um leão, se ele vê um homem, ele tenta, só se você encurralá-lo, né? Uma vaca ou um boi, ele só te pega se você encurralar ele, ou se ela se sente ameaçada, que você vai mexer com o bezerro dela. Mas se ela puder, ela foge de você. Porque o terror dos animais, e às vezes tem muitas pessoas que não sabem sobre isto. Por isso que o profeta, quando entrou em amor divino, ele pôde repreender aquele boi, o boi não fez nada com ele, o boi era o assassino. O marimbondo fugiu dele, por quê? Porque Deus colocou sobre todos os seres viventes o terror do homem sobre eles, ou seja, dominai. Amém? Porém o homem tem alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus, e mesmo em seu estado de decadência ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra. Então às vezes alguém pode ter ficado curioso, alguém que vai ver a filmagem pode dizer, mas aonde está isso depois do pecado? Quando Noé desceu da arca. Você veja que a Bíblia tem 2 pactos. Um pacto antes do pecado e um pacto depois do pecado. O primeiro pacto foi com Adão lá. No primeiro pacto que foi feito, os adventistas não gostam dessa parte porque quebra a teoria deles, especialmente os nossos queridos adventistas que não comem carne, né? Porque no primeiro pacto Deus não falou de matar nenhum animal, Deus apenas disse, comei as ervas da terra e o fruto das árvores que produz fruto. Então vocês comam, os frutos das árvores vocês comam, as ervas vocês comam. Não falou nada de matar animal e de comer. Mas já quando Noé desceu da arca, aí Deus já disse para comer.
Entenderam? E também o mesmo que Deus disse lá para Adão, depois que tinha destruído tudo e ficou só aqueles animais da arca, Deus deu o domínio de novo e disse: o vosso terror seja sobre todos os animais, etc, etc, etc. Então pode andar despreocupado aí à noite. Se tiver onça por aí afora, você estabeleça e diga: Deus, o Senhor colocou essa autoridade sobre mim, então onça não me come, não me ataque, porque o meu terror deve estar sobre você. Ai Deus, dai-nos fé, né? O duro é nós reconhecer quem nós somos, né? Às vezes nós não queremos reconhecer. E mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. E então coloca-o em contato com seu Criador e ele se torna quase um super-homem. Mesmo caído, ele é algo terrível, mas se pôr ele em contato com seu Criador, aí ele vira quase que um super-homem. Amém? Porque ele é o Filho de Deus. Ele se familiariza com o seu Criador, com o Criador de todas as coisas. Então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, se torna parte do seu Criador, volta ao companheirismo de seu Criador, cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele e ele crê nela. Amém. Aí ele volta ao seu estado original. Amém? Mas não me esqueça que até que Jesus volta, a ciência natural vai se aperfeiçoando. Estão compreendendo? Porque há 50 anos atrás, que 50 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, né, há 35 anos atrás, se falasse de celular, todo mundo riria na nossa cara. E veja onde estamos, né? Agora veja onde chegamos. E se Jesus tardar daqui mais 50 anos, você vai ficar de olho arregalado o que os homens ainda vão capazes de fazer. Por quê? Porque ele vai se aperfeiçoando. É por isso que quando eles construíram a Torre de Babel, Deus disse: eia, desçamos e confundamos, porque é apenas o que eles começaram a fazer. Deus sabe que o homem se evolui. Entenderam? Agora, se a ciência natural se evolui, imagine você a ciência espiritual, né? Deus vai ampliando a nossa visão, vai aperfeiçoando. Por isso diz no livro de Provérbios que essa luz que alumia o nosso entendimento, pois o Deus desse século cegou o entendimento dele espiritual, mas para nós nasceu o sol da justiça. E esse o sol quando ele nasce, ele não nasce puff, né? Eu geralmente levanto às vezes 5 horas, 5h30, e às vezes eu ponho um reservatório de água lá para encher, eu sento na minha varanda e eu fico ali, né? Observando. Daqui a pouco você vê que começa aquela penumbra, começa a clarear, 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 clarear. Daqui a pouco você está enxergando tudo. O dia não começa assim, como acender uma luz. Então a Bíblia diz que essa é a perfeição, é a luz que Deus traz para nós. É como o romper da aurora. Vai clareando aos poucos, né? Você lembra de quando você começou na fé, o que você entendia? Hoje, se o pastor não tomar cuidado, se está alguma coisa errada, o irmão já lhe diz do banco: não, pastor, é a escritura tal. Mas por quê? Deus vai ampliando. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Então, quanto mais em contato com o nosso Criador, mais sabedoria Deus vai nos dar. Porque Jeremias 33, verso 3 diz: clama a mim e ensinar-te-ei coisas que tu ainda não sabes. Se alguém tem falta de sabedoria, o que diz a Bíblia? Peça a Deus. Então, quando você tem contato com o seu Criador, aí então essa sabedoria ela ainda é mais aumentada. Como nós meditamos ontem ali em Prudente, né? À medida que você precisa, é só clamar para Ele. Você vai clamando, você vai pedindo e Deus vai ampliando. E outra coisa, como vimos, nunca procure Deus em coisa grande, porque Ele não está ali. Ele se esconde em coisa pequena, em coisa humilde. Amém, meus queridos? Então vamos mais um pouquinho aqui. Só mais isso aqui para nós concluirmos. Embora está muito gostoso, eu mesmo estou gostando, né? A minha alma está gostando disso. Por mais que você medita num assunto, quando Deus vivifica, fica diferente. Ele dizendo sobre as pessoas que querem se aperfeiçoar e disse: eu vou parar de fazer isso, eu vou passar a fazer isso, eu vou parar de deixar fazer isso e vou passar de fazer aquilo. Irmãos, se Deus está dirigindo, amém. Mas se Deus não está, é esforço perdido. Eu sei que é chato dizer isso, porque nós sempre queremos abrir um caminho para o céu.
né? Nós sempre temos aquela teoria do bom católico, né? Que embora eu nunca encontrei na Bíblia, mas eles falam, faça a tua parte que eu lhe ajudarei. Você já viu o católico dizer isso? Né? Quando ele quer falar de Bíblia com você, geralmente, não sei se o irmão Geraldo já ouviu isso, né? Mas eu já ouvi tanto católico dizer, bom, se é pastor, você sabe, né, que a Bíblia diz, né, faça a tua parte que eu lhe ajudarei. Eu nunca vi isso, né? Faça a tua parte que eu lhe ajudarei. A Bíblia diz, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A coisa mais próxima a esse ditado é isso. Mas dizer que eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele, porque pelo contrário, não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós, né? Deixando de comer carne e fazer isso e aperfeiçoando o corpo, você nunca terá isso. Se você tem que parar com isso e fazer isto e fazer isto e isso, é a lei, isto é legalismo. Nós não cremos nas formas legais da salvação. Nós cremos nelas que somos salvos pela graça. E não é você não tem nada a ver com isso, é a eleição de Deus que faz isto. Amém. Ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga, isso é correto. E tudo que Jesus veio fazer foi tomar aquele que o Pai pré-conheceu e o predestinou antes da fundação do mundo para tornar-se filhos e filhas de Deus, amém? Não é para o que corre, nem para aquele que deseja, mas para quem Deus mostra misericórdia. Amém. É Deus que faz isso, você não pode de modo algum se jactanciar. Por isso que nós temos que andar humildemente diante de Deus, né? Não tem nada a ver o que você fez. Deus pela graça te salvou, não você mesmo. Se você o faz, você tem algo para se jactanciar. Mas você não tem nada para se jactanciar. Todos os louvores vão para Ele. E Ele então, Ele te dá esta esperança segura, fazendo um juramento e impossibilitando de alguma vez seus filhos se perderem. Amém, meus queridos? Então, esta é a maneira que Deus nos aperfeiçoa. Nos colocamos em sua presença e Ele vai trabalhando. Ele, aquele que começou a boa obra em vós, o aperfeiçoará até o dia de Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.